Queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da geração romântica, hoje com Tchaikovsky, este russo de alma intensa, apaixonada, que nos deixou um repertório maravilhoso. Vamos iniciar a nossa aula de hoje passeando com um olhar na literatura do tempo de Tchaikovsky. Tchaikovsky nasceu em 1840 e em 1857, quando ele estava com 17 anos, já estudando em São Petersburgo, na França, Gustave Flaubert publicou seu romance Madame Bovary e com isso abria uma nova estética literária, a escola do realismo, na qual os escritores passaram a se distanciar do sentimentalismo, do romantismo, privilegiando a objetividade, o factual, a vida cotidiana. E nós vamos ver na escola realista agora o destaque da prosa. Os romances serão de grande sucesso e de agrado do público da segunda metade do século XIX, né? No começo da segunda metade. Nós vamos ter uma figura central na Rússia, nesse período, assim como Victor Hugo vai ser o grande exemplo literário francês, até para os compositores de sua época. Agora nós vamos ter na figura de Leon Tolstói, na Rússia, o grande ídolo da literatura. Ele e Tchaikovsky tornaram-se muito amigos, admirando-se mutuamente. E Tolstói vai ser o autor de Guerra e Paz e Ana Karenina. Guerra e Paz é ambientado na invasão francesa do exército de Napoleão na Rússia. E para esse romance, Tolstói criou 580 personagens. É de uma riqueza literária incrível, não à toa é considerada a maior obra literária do século XIX e a maior obra literária da Rússia, da história da Rússia. Tolstói nasceu numa família aristocrática russa. Os Tolstóis eram descendentes do príncipe Tolstói, do Império da Lituânia. O pai de Tolstói, Nikolai, foi veterano da guerra, da invasão francesa no início dos anos de 1800 pelos franceses. Então já vinha uma tradição da família voltada para a carreira militar e não foi diferente com Leon Tolstói. Ele estava começando a sua carreira no exército e ele estava com 23 anos e estava numa missão do exército russo em Paris e presenciou uma execução pública em Paris, o que abalou significativamente, emocionalmente, Tolstói. A partir dessa idade, ele resolveu começar a escrever e sair do exército. E ali ele começou sua carreira literária. Interessante que ele vai, a partir de 1861, após a abolição da servidão na Rússia, Tolstói fundou 13 escolas no interior da Rússia para filhos de antigos servos camponeses para se alfabetizar. Eram todos analfabetos. Na década de 1870, Tolstói passou por uma crise existencial, muita reflexão. Ele é considerado até um filósofo também. E ele tornou-se um grande pacifista e influenciou muito grandes líderes do início do século XX. Um deles foi Gandhi. Tolstói e Gandhi
tiveram uma correspondência muito grande, e entre eles tem até um livro, As Cartas de Tolstói e Gandhi, que contém toda essa correspondência. E Tolstói foi que deu a origem na ideia da reação não violenta ao ódio, ao ataque. E essa postura, essa filosofia de Gandhi, na sua origem, está em Tolstói, que foi um grande amigo, admirador também, e também os dois se admiravam mutuamente. Então, Tolstói teve uma importância muito grande, não só para a literatura russa, como também para a vida russa. Tolstói teve uma vida longa. Ele nasceu em 1828 e foi falecer em 1910. E participou de um acontecimento muito de grande relevância na Rússia, quando em 1861 foi abolida a servidão camponesa, que vinha nos moldes do feudalismo medieval e causador do grande atraso do povo russo. Quando houve a abolição da servidão, a qual o Tolstói foi grande defensor dela, ele pessoalmente fundou 13 escolas para filhos de camponeses servos para começarem a alfabetização, e ali começou a se erguer culturalmente também a Rússia com a ajuda da literatura e da literatura de Tolstói. Nós vamos assistir, para abrir nossa aula, um documentário muito especial que foi feito com uma gravação, porque Tolstói acompanhou os avanços tecnológicos da sua época, da gravação. Foi feita uma gravação da voz de Tolstói, falando sobre os seus pensamentos sobre Deus, sobre a vida, sobre a religião, em francês. Ele dominava fluentemente o francês, o inglês, o alemão, o russo e o francês. O russo, sua língua materna, né? E é muito interessante e emocionante ouvirmos a voz deste grande escritor, deste grande nome da literatura universal, Leon Tolstói.